Olá a todos e a todas, eu espero que esteja tudo bem. Essa é a segunda parte da aula de século XVII. Da segunda parte não, a gente já viu tanta coisa, cara, mas precisamos encerrar esse século XVIII, porque já vimos tanta coisa que aconteceu num único século. Pensa, pensa, o que a gente não viu nos outros séculos parece que está caindo tudo agora no século XVIII. Então tem muita coisa, mas a gente vai começar a encerrar. Só que dessa vez a gente vai esquecer um pouquinho da Europa, apesar que não tem como esquecer a Europa, porque muito o que está acontecendo na Europa vai ter influência direta no Brasil. Por quê? Porque somos colônia, gente. Então, obviamente, vai ter efeito direto no Brasil, né não? Então, vamos lá. Deixa eu só coçar aqui. Vamos começar com economia mineradora. A gente viu que a primeira fase, o primeiro produto de economia brasileira é do pau-brasil, como é de exploração. Depois vem a cana-de-açúcar e no final, já no final do século XVII, a cana-de-açúcar entra num processo de enfraquecimento devido... O que gerou esse enfraquecimento no Brasil? A União Ibérica, a invasão da Holanda, chamada Brasil Holandês, e por fim, alguns países asiáticos começam a produzir cana-de-açúcar. E o que acontece quando muita gente começa, e a gente viu isso na aula passada de Revolução Industrial, o que acontece quando tem muita gente produzindo e, aliás, muita gente produzindo e muitos compradores, o preço cai. Com o preço caindo, muita gente começou a perder dinheiro. E aí os holandeses começaram a parar de investir no Brasil. E aí o cana-de-açúcar começa a cair. Com isso, né, Portugal começa a perceber que eles estão enfraquecendo. Só que lá na capitania de São Vicente tinha bandeirantes. Esses bandeirantes que viviam indo para o interior do Brasil buscando índio para escravizar, eles começaram a escutar falar de encontrar ouro no Brasil. E aí o que aconteceu? A corte portuguesa começa a investir nesses bandeirantes para eles encontrarem ouro. E o que vai acontecer? Eles vão encontrar ouro. Quando que vai ser isso? Conceitos e regiões. A gente precisa entender primeiro o conceito. Chama-se de ciclo do ouro, ciclo da mineração ou corrida do ouro, o período da história do Brasil em que Portugal, em que a extração e exportação do ouro e do diamante dominou a dinâmica econômica do Brasil colonial. Então, ciclo do ouro é todo o período que vai acontecer a exploração do ouro no Brasil. Beleza? O ciclo vigorou com força durante os primeiros 60 anos do século XVIII, a altura a partir da qual a produção de ouro começou a decair devido ao esgotamento progressivo das minas da região. Por quê? Por que o ouro do Brasil ele tem um pico, é tipo coronavírus, tem um pico e depois cai? Por quê? Porque o ouro encontrado no Brasil era um ouro extremamente, que a gente pode falar assim, rudimentar. A extração de ouro do Brasil era rudimentar. A gente vai ver, principalmente o ouro de aluvião, por exemplo, que é o ouro encontrado em ribanceira de rio. Você não tinha um pensamento de tentar explorar, o máximo possível esse ouro, entendeu? Então era o ouro encontrado com mais facilidade, que utilizava de muita mão de obra escrava e tudo mais. O ouro era extremamente importante, vai se tornar extremamente importante porque ele tinha tudo, ele gerava economia, né? E ele também ainda necessitava de mão de obra escrava. Por que o Brasil, por exemplo, não vai tentar pensar bem assim, bora tentar industrializar-se ou tentar impulsionar as manufaturas no Brasil? Porque não valia a pena. Porque as manufaturas não necessitariam de mão de obra escrava e os portugueses precisavam da mão de obra escrava. Beleza? O grande centro de mineração do Brasil, colônia, foi em Minas Gerais, mas houve também duas outras áreas importantes, como Mato Grosso e Goiás. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter alguns acontecimentos antes, como vocês estão vendo bem, em 1693, encontram ouro em Minas Gerais, através do chamado, como é que é o nome? Bandeirantes, Antônio Rodrigues Arzão, ele encontra ouro em Minas Gerais. Em 1718, Pascoal Mineiro Cobral Leme, que era outro bandeirante, consegue encontrar ouro no Mato Grosso. E em 1727, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, também chamado de Anhanguera, vai encontrar ouro no Goiás. Anhanguera é um termo indígena que significa diabo velho, porque esse Bartolomeu foi simplesmente, para os indígenas, ele foi o demônio na terra. O cara era muito ruim, matava índio como se matasse
sei lá, acho que nem uma planta ele te mata desse jeito. Mas o cara era muito ruim mesmo, causando a morte de muitos indígenas. Características. Como é que era tirado o ouro do Brasil? Aluvião, ou aluvial, ou também chamado de aluvião, que é o ouro de superfície, técnicas rudimentares de esgotamento rápido. Isso vai fazer com que os exploradores de minas no Brasil fossem muito nômades. Era quase uma tática nomadista. Eles chegavam, exploravam o máximo possível, acabou, eles pichavam a mão deles e iam para outro lugar, gente. Então eles não se informam fundamentalizavam. É claro que, por exemplo, a gente vai ter algumas características, algumas consequências do ouro, que é, por exemplo, como é que eu posso falar? A interiorização do Brasil, a formação das primeiras cidades foi graças ao ouro, a formação de muitas vilas, a urbanização do Brasil veio por causa do ouro, mas em tempo algum a gente vai poder falar, por exemplo, do mesmo jeito que apareceu cidades, vão desaparecer algumas vilas também, algumas cidades, porque se acabavam. Também, como é que era a mão de obra principal? Era mão de obra escravidão negra ou escravidão africana. Continuou. Enquanto, para você ter noção, cerca de 1,5 bilhões de pessoas, bilhões ou milhões de pessoas, vieram para o Brasil durante a exploração da cana-de-açúcar, que durou um pouco mais de quase 2 séculos. Em cerca de 60, 70 anos de ouro, foi o dobro de produtores de escravos trazidos da África. Isso porque necessitava de muita, mas muita mão de obra. Era um trabalho extremamente difícil. Era extremamente difícil. Muitos morriam na exploração do ouro porque trabalhavam demais. Você iam para o meio da mata para garimpar, muitos morriam de doenças como malária, essas doenças tropicais que normalmente matam muito. Então, você vai ter um problema sério de exploração por causa disso, entendeu? Então, vai ser um grande problema para o Brasil esse tempo. Tipos de garimpo. Faiscação, que era um garimpo individual, que as pessoas iam minerar individualmente, e a chamada lavra, que era a pequena empresa de exploração. As lavras, normalmente, eles encontravam, o dono da lavra encontrava, dividia essa lavra em pequenos lotes, beleza? Esses lotes, normalmente, o faiscador, ele pegava, ele comprava ou ganhava um lote. Normalmente, 2 lotes eram para a coroa, de exploração unicamente da coroa, e o resto o cara dividia, vendia e tudo mais. E aí você tinha a divisão de todos o que era encontrado dentro desse lote, dentro desse campo, né? Então, acontecia dessa forma. Aí, essa faiscação individual, normalmente, tinha um dono daquele lote, ele comprava escravos e botava esses escravos para minerar por ele. Logo que a notícia se espalhou, um grande fluxo populacional chegou à região. Isso porque, pessoal, o ouro atrai muita gente. A gente tem que lembrar que, por exemplo, durante a exploração do ouro na América Espanhola, muitos aventureiros foram para a América Espanhola em busca de enriquecimento fácil. Não ocorreu isso nessa primeira parte do Brasil, porque nem cana-de-açúcar, nem para o Brasil gerava enriquecimento fácil. Necessitava de muito dinheiro. Já o ouro, não. O ouro é um enriquecimento fácil. O ouro atrai muita gente por ser enriquecimento fácil. Então, muita gente saiu da Europa e veio para o Brasil em busca desse enriquecimento fácil para as populações, para essa região. Então, houve um boom de crescimento populacional demográfico brasileiro. No início do século XVIII, não houve comida suficiente para todos que chegavam. Então, ocorreu um período de grande fome no Brasil. Isso fez com que a agricultura no Brasil houvesse digamos assim, uma variação. Então, boa parte da agricultura no Brasil passou a ser uma economia de subsistência. Então, essa grande fome gerada no Brasil nos primeiros anos do século XVIII gerou uma coisa chamada de mercado interno. Coisa que até então, mano, não tinha no Brasil mercado interno, tá ligado? Não tinha no Brasil mercado interno, então foi graças a essa exploração do ouro que começou esse mercado interno no Brasil, graças a essa grande fome. Beleza, vamos entender um pouquinho mais o chamado fiscalismo. O que é fiscalismo? É como essa nova descoberta do ouro, a coroa portuguesa falou, poxa, a gente precisa intensificar a exploração, a fiscalização desse ouro. Porque não é como as capitanias gerais, não é como o governo geral. A coroa precisava, porque ouro gera muito dinheiro e muita gente veio. Então, quer dizer, poderia trazer pobreza a coroa pessoa bem, que isso poderia tirar a riqueza dela. Então, ela começa a fiscalizar
com impostos, órgãos de controle e tudo mais no Brasil. Um desses impostos, os mais famosos, era chamado de quinto, carinhosamente chamado de quinto dos infernos. O que era o quinto dos infernos? Era o pagamento de 20% do ouro descoberto ou explorado. O que era isso? Era um quinto, tá ligado? Um quinto, por isso que o imposto era chamado de quinto. 20%. Então, digamos que o cara consiga encontrar, por exemplo, 5 quilos de ouro. 22 quilos de ouro, dos 5, era da coroa portuguesa, sem ela fazer nada. Só que como é que era tirado isso? Era tirado das chamadas casas de fundição, porque foi proibido o ouro em pó no Brasil. Então, todo o ouro comercializado no Brasil ele tinha que ser em barra através depois de bater o selo da coroa real. O que é isso? Vocês lembram, por exemplo, está passando na atualidade a novela Novo Mundo. No início dela, a gente pode notar isso, que o ouro vai, bate um carimbo no ouro, e esse ouro vai, enfim. A casa de fundição era exatamente isso. Você pegava o ouro, minerei o ouro, leva para a casa de fundição, que ficava perto, ficava normalmente numa vila. Nessa vila batia, fazia as barras de ouro, batia o símbolo da coroa, e aí então depois de bater o símbolo da coroa, esse ouro poderia ser comercializado. É claro que a casa de fundição já tirava uma parte que era dela, né? Também tinha a chamada captação. A captação incidia sobre o número de escravos de cada minerador. Era cobrado 17 gramas por cabeça de escravos. 17 gramas. Você pagava o quinto e ainda tinha que pagar 17 gramas de ouro por cada escravo. Isso favorecia os portugueses duas vezes, porque eles já ganhavam na venda de escravos e vai ganhar também no tanto de escravos que as pessoas tinham. Então, quanto mais escravos a pessoa tinha, mais ouro ela pagava, mais ouro ela conseguia minerar e mais ouro ela pagava. Então, Portugal começou a aumentar a exploração cada vez mais. Essa medida gerou revolta. Os mineradores ficaram sujeitos ao pagamento, mesmo que seus escravos não encontrassem ouro algum. Olha que foda. Então, digamos que eu não consigo encontrar ouro, mas mesmo assim eu tenho que pagar a captação. Isso porque, o que aconteceu? Como a coroa percebeu que o ouro no Brasil poderia diminuir cada vez mais, então encontrava ouro e aí eles tinham que mandar para outro lugar. Então, digamos assim, eu sou minerador, eu tenho, sei lá, 100 escravos, né? 10 escravos, vamos pegar 10 escravos, que aí eu consigo fazer a conta de cabeça. 10 escravos. Então, eu tenho 10 escravos. Eu vou lá minerar. Aí o minerador acabou. Eu tenho que ir para outro minério. Então, e se eu vou demorar um mês para ir para o outro minério, eu não vou pagar imposto? É errado. Então, eu tinha também que pagar imposto. Isso fazia com que, por causa disso, por eu tendo que pagar imposto, eu era obrigado a pagar esse imposto mesmo se eu não tivesse minerado nada. Isso gerou a revolta de muitas pessoas. Também se pagava a finta, que é a cobrança de quinto na base de uma estimativa da produção aurífera. Minas Gerais, por exemplo, pagava a finta, era um pagamento anual. É tipo um que a gente conhece hoje como imposto de renda, que você paga anualmente. Pois é, 20 arrobas anual fixas, 30 arrobas anuais fixas. Isso era, em média, alguns quilos de ouro. Então, começou a finta, também era um ouro a mais que se pagava nessa produção aurífera. Casas de fundição, transformar ouro em pó em barras quintadas, já então ele transformava em barras, já tirando essa exploração em 1550, quando o ouro já estava começando a diminuir, essas 30 arrobas que eram pagas anuais, começou a se tornar 100 arrobas anuais, porque o ouro já estava diminuindo e a coroa não queria perder o seu lucro. Também se pagava o que a gente chama de derrama, consistia na cobrança forçada dos quintos atrasados, aplicada compulsoriamente em todos os colonos, mesmo aquele que não se tivesse ligado diretamente à atividade mineradora. Então começou a se cobrar todo mundo. A derrama era uma das coisas que mais revoltantes, porque o cara já pagava um alto imposto e ainda, quando ele atrasava, ele pagava multa por pagar atrasado o imposto, né? Então isso começou a revoltar muita gente. E a gente vai ver, daqui a pouco, a gente vai começar a ver as revoltas nativistas ou revoluções nativistas, que é exatamente por causa desses ouros que está diminuindo cada vez mais. Então vamos lá. Já no começo, nos anos 20, mais ou menos, dos anos 20, 1720, começou a lei de ouro encontrada nas Minas Gerais, o que a gente conhece como diamante.
Diamante é muito mais precioso que ouro. Logo, a coroa portuguesa abriu o olho, abriu a capa do olho e falou assim: poxa, que pariu, a gente precisa controlar isso. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai criar o chamado Distrito Diamantino. Dentro desse Distrito Diamantino, que localizava-se entre o rio Jequitinhonha, no Ribeirão do Inferno, ficava ali durante todo o foz do rio Jequitinhonha, no arraial de Tejuco. Toda essa região se tornou o Distrito Diamantino, o que hoje está dentro desse distrito, é o chamado Distrito de Diamantina. Mas não foi só lá em Minas Gerais. Vários outros distritos diamantinos foi criado em todo o Brasil, que era regiões onde só a coroa poderia explorar, ninguém entrava, ninguém saía sem autorização da coroa portuguesa. Logo que se teve notícia da existência de diamantes na região, Portugal tornou mais controlado o reduto da colônia. Ninguém podia entrar nem sair da região sem ser controlado. Contratos de monopólio. O controle do distrito diamantino era entregue a um particular, o contratador. Esse homem era um governante, um poder da vida e da morte sobre as pessoas de dentro do distrito diamantino. A real extração. A coroa passa a controlar diretamente a extração dos diamantes. Só a coroa poderia explorar diamante. Isso fazia com que um dos principais lucros de minério, que é o diamante até hoje, não tivesse, ninguém ficaria rico com diamante. Só a coroa portuguesa iria poder ficar rica. E isso trouxe um sério problema mais revolta desses mineradores. E aí, então, pessoal, a gente já entendeu todo o processo. Essa sociedade pagava muitos impostos. Isso fazia com que boa parte dos mineradores nem conseguisse ficar rica, mano. Então, se você pegar quem ficou rico, digamos assim, nesse período do ciclo do ouro, obviamente foi a coroa que sugou muito, mas principalmente nem foi literalmente, digamos assim, os mineradores. Quem ficou rico realmente era uma sociedade chamados mascates, que é quem pegava os produtos e vendia desses minérios. Porque os minérios, o que aconteceu com a questão de mineradora? Os grandes cidades, onde normalmente ficava concentrada a população, saiu do litoral brasileiro e foi para o interior do Brasil. Esse interior que a gente viu nas aulas anteriores, que era um interior basicamente de boiada, de pessoas que cuidavam de gado. Era pouquíssimas pessoas que moravam no interior do Brasil nesse período. Então, essa população começou a receber cada vez mais gente vindo em busca de ouro e destruiu rios e tudo mais que foram destruídos por essa população. Mas como que é essa formação? Como que é essa sociedade mineradora? Primeiro, a formação social dos mineradores, embora também tivesse base escravista, tornou-se mais diversificada e diferenciada do açúcar. A mão de obra ainda vai ser, claramente, obviamente, vai ser escravocrata? Com certeza. No entanto, a gente vai ter uma diferenciação muito grande nessa sociedade. O rico não vai ser somente uma pessoa, vai ser várias pessoas. Então, a sociedade mineradora ela é essencialmente urbana, primeiro ponto. Começam a surgir várias cidades, as cidades vão crescer cada vez mais, começam a surgir vilas, paróquias e tudo mais, e dentro dessas cidades, cada vez mais diversificadas. Aconteceu também, apresentava uma mobilidade social. O cara que era pobre um dia podia ser rico no outro dia. O cara que era rico no outro dia podia ficar pobre, porque, gente, um país onde tinha, podemos considerar, vamos pegar uma região, que é o Brasil, que estava totalmente baseada no controle de ouro, é óbvio que um dia você está rico, outro dia você está pobre. Então, isso acontece em qualquer país onde tem a base mineradora. Possui maior poder aquisitivo, então você tinha mais gente rica dentro da coroa, dentro da colônia, morando na colônia. Isso era também diferenciado muito grande da sociedade canavieira. Contava com uma significativa camada intermediária, então você tem a galera rica e a galera intermediária, que não era nem rica nem era pobre, mas vivia ali no meio, sabe? Nesse limbo, que a gente pode colocar como classe média. Começa a surgir uma classe média dentro dessa sociedade. Então, é uma diversificação muito grande. Principalmente a burguesia, vamos pensar a burguesia, os comerciantes vão ganhar cada vez mais destaque e poder dentro dessa sociedade. A sua elite era intelectualmente mais evoluída que a aristocracia rural tradicional. A elite, então, por exemplo, dentro de uma sociedade mineradora, o que que era rico, ser famoso? O que que era ser bom? Era botar o filho para estudar na Europa. O filho voltava com todos os ideais europeus e conhecimentos europeus. Isso modificou muito a sociedade da época. Então, a gente vai ver
um movimento intelectual muito maior, um discurso maior dentro de questões intelectuais, ideológicas no Brasil durante esse período. Então, intelectualmente, vai ser muito bom para o Brasil a sociedade mineradora, certo? Até porque a gente tem que lembrar, né? No mesmo tempo que estava acontecendo esse boom de ouro no Brasil, estava acontecendo na Europa o iluminismo. Então, muita gente vinha com ideais iluministas para dentro do Brasil, certo? E esses ideais iluministas então, estão vindo para dentro do Brasil, trazendo esses pensamentos tão diferentes para a onda, para essa sociedade brasileira que está se modificando, se transformando cada dia mais, beleza? Consequências na mineração. Isso é uma das coisas mais importantes quando você estuda mineração, esse ciclo do ouro, é entender as consequências dele. Até hoje a gente convive com essas consequências no Brasil. A primeira é a interiorização do povoamento, o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades. Várias vilas e cidades foram criadas durante esse período. Então, esse período vai ser muito importante para o Brasil. A gente, como por exemplo, a Roraima não conviveu muito com isso, a questão do ouro, porque não encontraram ouro aqui durante esse período. No entanto, Manaus estava convivendo, recebendo em tese alguma, porque encontraram ouro na parte sul do Amazonas, Mato Grosso, aquela parte mais encostada no Amazonas. Então, Manaus começou a crescer durante esse período. Foi aí que vem as primeiras povoações de Roraima, com as fazendas. E a gente vai ver isso quando for ver a história de Roraima, a fazenda São Bento, São Marcos, todas essas fazendas que vão criar gado exatamente para atender os interesses de Manaus. Então, foi aqui, durante esse período, essa fase do século XVIII é muito importante também para a própria história do Brasil, porque foi nesse período, por exemplo, que algumas cidades foram criadas e foram desenvolvidas. Expansão territorial, a ocupação e o povoamento das vastas áreas no interior do Brasil. Vocês notaram que a gente ultrapassou por causa do ouro? Foi principal consequência para a gente ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi ultrapassado e aí a gente começou a mandar pessoas para além desse Tratado de Tordesilhas, obrigando Portugal e Espanha a fazer novos tratados. E aí você vem o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Madrid, que vão ser tratados durante o século XVIII, que vão ter uma importância gigante, porque graças a esses tratados que eles vão formar o que hoje a gente conhece como Brasil em questões de expansão territorial. Então, se hoje o Brasil é tão grande, é uma das consequências claras do processo de mineração, desse processo de buscar ouro. Porque eles encontraram ouro em Minas Gerais, encontraram ouro no Goiás, encontraram ouro em Mato Grosso, então se espalharam por praticamente todo o Brasil, saindo do litoral. Deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, né, para o Sudeste e Centro-Oeste. Então vai ser o deslocamento que antes toda a economia ficava no Nordeste, com o ciclo da cana-de-açúcar, vai passar para o Centro-Sul, vai passar para o que hoje a gente conhece como Sudeste e Centro-Oeste. Transferência da capital para o Rio de Janeiro e florescimento cultural de Minas Gerais. Uma outra consequência muito clara. Rio de Janeiro, até então, antes da exploração do ouro, a capital era Salvador. Quando consegue encontrar ouro perto, ali na capitania, o que era a capitania de São Paulo, São Paulo vai ter que ser dividida em várias capitanias, inclusive na própria Rio de Janeiro também, e vai se criar a capital do Rio de Janeiro, que vai ser durante esse período. Na verdade, já existia, mas ela vai se tornar a capital de todo o Brasil, dessa principado brasileiro, desse principado português. Mudança da capital de Salvador para Rio de Janeiro, né? Em 1763, único porto por onde os governos portugueses permitiam se embarcar sem ouro. Foi aí que vai criar uma coisa que a gente já viu, uma política de porto único. Os europeus, os espanhóis já faziam isso nas suas colônias americanas. Com a questão de porto único, você consegue controlar muito mais. Então, todo porto, todos os outros portos que tinham no Brasil foi proibidos atracar. Você não podia nem chegar nem sair, porque impede uma coisa chamada de piratismo ou piratação. Piratação, essa palavra, nem sei se tem essa palavra. Começa a impedir os piratas de explorar o ouro brasileiro. Então, rios vão ser proibidos de serem navegados. Então, por exemplo,
o rio Tocantins, que fica no estado do Tocantins, ele é um rio que sai do sul para o norte, e a vazão dele, digamos assim, a foz dele, é no Pará. Então, muito ouro que era encontrado em Goiás, o Tocantins era do Goiás, eles pegavam, navegavam pelo rio Tocantins e tirava por Minas Gerais. Isso fazia com que perdesse a coroa portuguesa não conseguisse fiscalizar. Então, o que eles faziam? Proibiram a navegação do rio Tocantins, que é um dos exemplos dessa exploração. Então, muitos rios do Brasil foram proibidos de ser navegados por causa disso. Com isso, minha gente, o controle da coroa estava cada vez mais forte dentro desse poder. E isso favorecia, obviamente, a coroa, mas também dificultava muito o contrabando de ouro. A consolidação do mercado interno, como eu já falei, com a grande fome, que é uma falta de comida, favoreceu o mercado interno, a produção de alimento, a vaca, ou o gado em geral, ainda vai ser um dos principais, digamos assim, um dos principais produtos dentro do estado, dentro do Brasil, mas ainda vai ter a produção de outras coisas, a diversificação de produtos dentro do Brasil. Você vai nascer o que a gente conhece, algumas coisas como alguns alimentos que era característico das pessoas dessa época, como a nossa paçoca, que é a paçoca de farinha com carne. Ela nasce durante esses períodos de minério, porque é uma comida que você pode levar para qualquer lugar sem precisar de nada, né? Também nasce durante esse período também chamado feijão tropeiro, que é uma comida característica de mineradores desse período. Então, muita coisa que hoje a gente conhece foi nascida nesse período. Atual Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás começou a surgir, comprava ouro em pó de várias partes do Brasil, aquilo que necessitava. Então, eles mineravam e compravam de várias partes do Brasil o que eles necessitavam para suas colônias. Então, Manaus começou a ser um fornecedor, de certa forma, do resto do Brasil. E isso favoreceu muito a cidade de Manaus e trouxe uma consequência direta ao que futuramente seria o estado de Roraima, como produção de gado para atender os interesses de Manaus. Beleza? Então, a gente vai voltar a falar disso daqui para frente. Com quem ficou o ouro do Brasil? É uma pergunta muito comum quando a gente fala de ouro do Brasil. Então, mas quem era o dono do ouro do Brasil? Né? Quando começaram a explorar o ouro do Brasil, quem ficou com o ouro? Até tem muitos memes na internet, tipo assim, brasileiros virando para português, devolva meu ouro, não sei o que lá. É muito legal quando você olha esses memes, você depois pode olhar no Twitter, sempre tem briga de brasileiro com o português por causa do ouro do Brasil. Vamos lá. Com quem ficou o ouro do Brasil? Uma parte de ouro encontrado saía do Brasil por via direta, por meio de impostos pagos a Portugal. Então, boa parte do ouro do Brasil ficou com Portugal. Outra maneira foi através de gastos com produtos importados de Portugal. O Brasil só tinha autorização de comercializar com o Império Português. Então, o Império Português comprava esse ouro e esse ouro era utilizado para comprar produtos, normalmente da Inglaterra, que a Inglaterra estava se industrializando. E aí a gente era obrigado a comprar esses produtos de Portugal. Havia também uma forma ilegal, pelo contrabando. Navios ingleses desembarcavam clandestinamente nas praias e deixavam caixotes de mercadorias europeias. Esses mercados eram vendidos no Brasil e pagas em ouro. Então, o que os europeus, os ingleses faziam? Jogavam produtos manufaturados nas costas brasileiras. Obviamente, tinha alguém que já sabia que esse negócio ia ser jogado lá, eles pegavam para vender dentro do Brasil e eram pagos com ouro em pó. Esse ouro em pó que não podia comercializar, mas era contrabando, né, gente? Foi aí que surgiu, por exemplo, o chamado Santo do Pau Oco, muito utilizado no Brasil, que os mineradores faziam uma imagem de um santo de madeira, deixava ela oca, né? Socava o ouro dentro, porque aí conseguia passar por qualquer lugar do Brasil sem ser questionado, porque o cara via aquela imagem daquele santo e falava, olha, um cara religioso. Aí o cara pegava uma parte do ouro, deixava na casa de fundição e o resto ele vendia para outros países, outros compradores, o ouro em pó. É claro que muitas vezes, às vezes, isso era encontrado também. O Tratado de Meteon, entre 1703, estabeleceu que Portugal compraria tecidos na Inglaterra e os ingleses comprariam vinho português, conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Só que Portugal comprava muito mais tecido que a Inglaterra comprava os vinhos. Resultado, Portugal estava sempre devendo à Inglaterra e essa dívida era paga com ouro. Então, o Tratado de Matwin possibilitou que a Inglaterra conseguisse indiretamente e legalmente muito ouro do Brasil.
Então, com isso, a gente pode notar que quem ficou realmente com o ouro do Brasil, na verdade, não foram os portugueses. Na verdade, foram os ingleses. Os ingleses que conseguiram o ouro do Brasil através, tanto de forma direta, com Portugal comprando coisa deles, mas também de forma direta com contrabando. Sacanagem, né? Então vamos lá. Movimentos nativistas é uma das coisas mais interessantes que a gente tem que lembrar quando estuda o Brasil no final do século XVII, início do século XVIII. É muito interessante porque com essas riquezas, com essa sociedade diversificada, com pensamentos intelectuais chegando no Brasil, com esses movimentos intelectuais chegando no Brasil, é obviamente que vai trazer algumas revoltas, algumas pessoas que vão se revoltar com a forma que o Brasil estava sendo lidado nessa época. Alguns brasileiros, alguns também os portugueses. O que são movimentos nativistas? Foram movimentos locais, não visando a separação política e prestavam algum abuso ou protestavam sobre algum abuso colonial, com a criação de novos impostos e aumento dos antigos. Então, o que aconteceu? Esses movimentos nativistas, eles não em nenhum momento ele falou, não, a gente quer se separar de Portugal. Não, não eram esses movimentos. Eram interesses próprios ali. A gente vai ter algumas revoltas de interesses por causa do minério. Aí depois, já no final do século XVIII, a gente vai ter alguns movimentos de separação, mas assim, são movimentos bastante fracos. A gente vai ver daqui a pouco. Uma dessas revoltas é chamada de Revolta de Beckman. Aconteceu entre 1784, e não cabe aí, mas ela aconteceu em 1700, de 1784 a 1786. No final do século XVII, o Maranhão era uma das regiões mais carentes de todo o Nordeste brasileiro. A causa, proibição de escravização de indígenas, lá no Maranhão, e a criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. A gente tem que lembrar que após a União Ibérica, dividiu-se o Maranhão em dois. E também o Maranhão começou a ser bastante explorado depois foi deixado de lado, na verdade, com o Brasil holandês. Então a economia do Maranhão caiu bastante. E aí, ainda assim, como a economia lá embaixo dessa região, o Maranhão ainda era obrigado a comprar produtos muito caros da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Essa companhia deveria desempenhar duas obrigações essenciais dentro do Maranhão, que era comprar os gêneros agrícolas da região e vender produtos manufaturados, e suprir as elites coloniais com um carregamento anual de 500 escravos. Isso por quê? E aí você obrigava o Maranhão obrigava a utilizar a mão de obra escrava africana vendida por essa companhia geral, não deixando eles escravizar indígenas. No entanto, ao longo do tempo, a situação em nada melhorou. Assim, em 1684, liderados pelos irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman, então você percebe que esses dois não têm uma origem portuguesa, na verdade eles têm origem holandesa. Os rebeldes invadiram os colégios jesuítas e saquearam os galpões da Companhia de Comércio. O governo português enviou soldados ao Maranhão que reprimiram os rebeldes e condenaram à morte os principais líderes. Nesse caso, Manuel e Tomás Beckman. Então, o que foi a revolta de Beckman? Contra a pobreza do Maranhão e contra a escassez de produtos dentro do Maranhão. Beleza? Temos outra, uma das guerras mais famosas, que é a Guerra dos Emboadas. Ela vai de 1700. Guerra dos Emboabas. Ela vai de 1708 a 1710, então são 2 anos de guerra. Foi uma das principais revoltas, uma das principais guerras nativistas no Brasil durante os primeiros achados de ouro no Brasil. Foi a rivalidade entre paulistas, descobridores das minas, e os forasteiros, chamados de Emboabas. Emboabas é uma palavra tupi-guarani que significa pés emplumados. Isso é porque os estrangeiros, também chamados Emboabas, também era como se fosse um sinônimo para estrangeiro. Quem eram esses estrangeiros? Era a galera do Nordeste, a galera de outras províncias que não eram paulistas. O que os paulistas quiseram? Como a capitania de São Paulo, ela vinha lá de onde hoje o estado de São Paulo e ela chegava até onde hoje é o Mato Grosso, então era muito grande. Aí o que aconteceu? Esses forasteiros ou estrangeiros, que eram considerados estrangeiros, chegou e queriam explorar das minas encontradas em São Paulo. Esses paulistas não queriam essa exploração e começou a revoltar-se contra esses forasteiros. E aí começando literalmente uma guerra dentro dessas minas. Os emboabas então venceram a guerra, mas o rei de Portugal decidiu que os paulistas e emboabas poderiam explorar as minas.
Então, com isso, criou a capitania de São Paulo e a de Minas de Ouro, para ter um controle sobre a região. Então, ele vai fragmentar toda a capitania de São Paulo entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Depois da Guerra dos Emboabas, o controle da mineração passou a ser do governo português. A metrópole enviou funcionários acompanhados de tropas armadas, passando assim a valer a lei do rei. Então, a Guerra dos Emboabas percebeu, essa guerra gerou uma certa descontrole de como que esse ouro estava sendo explorado nessas minas. O que aconteceu? A coroa portuguesa começou a participar mais efetivamente desse controle. Então, boa parte desse chamado fiscalismo da coroa portuguesa dentro das Minas Gerais, dentro dessas minas, foi graças à Guerra dos Emboabas. Outra guerra que aconteceu, meu Deus, tá todas as datas separadas, a Guerra dos Mascates, que é uma outra guerra causada, muito importante, que foi a causa, que ela é causada principalmente por causa da rivalidade entre moradores de Olinda e os comerciantes de Recife, apelidados pejorativamente de mascates. A rivalidade vinha sendo acentuada porque, enquanto Recife, em razão de seus excelentes portos, progrediam aos olhos vistos, Olinda estava sucateada, sofreu com as guerras de expulsão dos holandeses. Recife era comarca de Olinda e não possuía Câmara Municipal. O conflito estourou quando o povoado de Recife foi elevado à vila e ganhou autonomia administrativa. Inconformados, os holandeses cercaram Recife e começaram a atacar. Então, digamos assim, inveja, né, minha gente? Então, Olinda tinha inveja de Recife, porque Recife tinha portos extremamente importantes e estava crescendo. No entanto, Recife fazia parte de Olinda. Olinda, essa que foi a capital do Brasil holandês. Só que com as guerras de expulsão dos holandeses, Olinda perdeu muito, ficou razoavelmente pobre, enquanto Recife ficou rica. Então, hoje, se você pegar hoje, Recife é a capital, e Olinda é apenas uma cidade. A guerra durou quase 4 anos e terminou com a chegada do novo governador à capitania. Recife, entretanto, continuou sendo vila, tornando-se inclusive sede da capital, da capitania. Então aí você tira a revolta desses olindadenses, sei lá como é que se fala, o gentílico deles, que aí trouxe muita revolta por causa disso. Então você vai ter revoltas tanto causadas por Minas Gerais, mas também por comércio. Esse comércio que estava crescendo muito, porque a galera de Recife, considerado mascates, eles pegavam, as coisas chegavam nas cidades e eles pegavam essas coisas e espalhavam por todas as outras regiões do Brasil. Eles eram os comerciantes do Brasil nesse período. Deixa eu ver quantas horas é ela. Já tem meia hora. Então eles levavam para todo lugar, beleza? E aí, por isso que eles eram considerados mascates, eles levavam. Mas o que é um mascate? Mascate é aquele cara caixeiro, tipo, também chamado de caixeiro viajante. Ele compra produtos em Recife e depois ia levava esses produtos e ganhava muito dinheiro vendendo. Porque, por exemplo, se vamos pegar, deixa eu pensar, digamos um vertido, né? O vertido. Fora de uma área de Minas, custava, digamos, vamos fingir, né, em R$ 10, fora de uma área de mina, dentro das minas ele iam custar R$ 80. Então eles ganhavam, os mascates nesse período ganhavam um lucro muito grande. Então boa parte dos lucros das minas ficavam muito mais com comerciantes do que necessariamente com mineiros. Isso até hoje, se você assistir aquele filme Serra Pelada, você vai observar muito isso. Tudo perto da mina é muito caro. Então, nesse Serra Pelada mostrava, né? O cara que comprava uma cerveja em um local, perto da mina, ele comprava 15 vezes mais cara. Porque rola mais dinheiro, né? Depois também tem a chamada Revolta de Vila Rica. O povo de Vila Rica estava insatisfeito com o forte controle do rei de Portugal exercia sobre as minas, especialmente com a criação das casas de fundição. Uma multidão acompanhada por Felipe dos Santos foi até a casa do governador para manifestar sua revolta e pedir para que ele diminuísse os impostos e fechassem as casas de fundição. O governador prometeu atender às exigências, mas quando a população voltou para casa, mandou invadir a Vila Rica. Os chefes do movimento foram presos, suas casas foram incendiadas e Felipe dos Santos foi executado em praça pública e esquartejado. Olha que doido. Mas é assim que Portugal agia, pessoal, durante esse período. Portugal agia dessa forma porque era uma forma de mostrar.
Quem foi esquartejado também? Tiradentes. Tiradentes, isso que daqui a pouco a gente vai ver. Então, a revolta de Vila Rica era uma revolta, era uma cidade mineira, uma cidade criada através de minério, e ficava em Minas Gerais, e essa cidade ela se revoltou pelos altos impostos de Portugal. Eles não queriam separar, eles queriam apenas que Portugal fosse realista, porque o ouro estava acabando, o ouro estava diminuindo, é, porque a gente tem que lembrar que o ouro de aluvião ele começa e termina, então tem uma queda na produção, e Portugal apenas aumentava esses impostos, o que vai gerar a revolta de muita gente. Também vai ter dentro desse Brasil as chamadas missões jesuíticas, porque os índios vão ser os principais prejudicados, digamos assim, dentro do país. As missões jesuíticas, também denominadas de reduções, são os antigos aldeamentos indígenas organizados e administrados por jesuítas no continente americano, com o objetivo de civilizar e evangelizar os nativos americanos. As missões fundavam colégios e conventos. A gente tem que lembrar que eles foram expulsos durante um tempo por Marquês de Pombal. A gente viu isso quando viu os déspotas esclarecidos. Mas depois eles vão voltar ao controle desses locais no Brasil. A formação das missões não livrou os índios dos ataques daqueles que queriam aprisioná-los ou escravizá-los. Do outro lado, espanhóis e encomendeiros procuravam aprisioná-los para reforçar o contingente de escravos. E do lado português, os bandeirantes, que eram precedentes de São Paulo, também procuravam escravos para trabalhar no campo e nas minas. Então, o que vai acontecer com esses indígenas? Eles fugiam de ser massacrados de um lado e do outro lado do Brasil, que eram os espanhóis, também estavam em busca de escravos. Então, de todos os lados, eles estavam sendo pressionados. Por isso que boa parte, se antes você encontrava tupis só digamos assim, tupis guaranis, só do lado, como é que eu posso falar? Se antes você encontrava tupis só nos litorais, hoje você consegue encontrar tupis lá até o Mato Grosso, porque eles iam fugindo para todos os locais. Quase todas as missões foram destruídas por bandeirantes. Então, muitas das vezes, os jesuítas falavam, pessoal, vamos se proteger, porque a gente não deixa os bandeirantes invadirem nosso local. O que acontecia? Os bandeirantes invadiam mesmo assim. Então, os bandeirantes eram os principais vilões dos jesuítas, da mesma coisa jesuítas. Então, gente, os bandeirantes eram realmente, os caras eram muito violentos. Para vocês terem noção, por exemplo, o Anhanguera. Anhanguera, ele matava indígenas, destruía aldeias inteiras em busca de ouro. Então, porque boa parte dos indígenas, às vezes, até conhecia locais onde tinha ouro. Tem uma história que, quando ele chegou no Goiás, ele pegou e falou assim, olha, descobriu que os indígenas carregavam algumas pingentes de ouro. E ele foi lá saber o que era esse ouro. E aí os indígenas falaram que não iam falar para ele. E aí o que ele fez? Olha, se vocês não me falar onde é que vocês encontraram esse ouro, eu vou tacar fogo no rio de vocês. Os indígenas, obviamente, não acreditou. Então, o que ele fez? Ele pegou uma garrafa de cachaça, falou que era água, colocou num balde e tacou fogo. Os indígenas ficaram desesperados. Falou para ele onde estava o ouro e depois foram todo mundo mortos. Tem noção disso? Então, os bandeirantes eram extremamente violentos. Também foi durante esse período que a Santa Inquisição começa a aumentar a sua força dentro do Brasil. Até porque a gente está falando do século XVIII, então vieram para cá muitos judeus, vieram para cá também os primeiros protestantes. Então, a Igreja Católica começou a temer que a secularização trazida pelo ouro pudesse ser cada vez mais forte. Então, a Inquisição foi criada na Idade Média, no século XIII, e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, conjunto de leis da Igreja, dessas instituições. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que deviam variar desde a prisão temporária à perpétua, até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Até então, pessoal, antes da mineração, a gente tinha Inquisição no Brasil? Tinha, só que normalmente eles pegavam e mandavam para a Europa até então. Com a criação de vilas e cidades, o Brasil começou a ser controlado por Santa Inquisição dentro do Brasil. No Brasil, os tribunais chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentavam muita força como na Europa. Foram julgados principalmente no Nordeste, alguns casos de heresia relacionados ao comportamento de brasileiros eram de perseguir alguns judeus, que é chamado de cristãos novos, que aqui moravam. Então, com esse período do ouro, os tribunais de Santa Inquisição começaram a ser
vieram para cá para tentar controlar os judeus, tentar controlar alguns protestantes e também impedir manifestações religiosas que não fossem católicas, né? Beleza? Então a gente vai ver um pouquinho de período pombalino, que eu tinha citado um pouquinho o período pombalino quando a gente conversou sobre a chamada, que a gente conhece como chamado de déspotas esclarecidos. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse chamado período pombalino, que é logo depois do iluminismo na França, que vai chegar a Portugal, e Portugal, o rei de Portugal vai começar a temer perder a coroa e vai abrir um pouco mais o poder. Na imagem vocês estão vendo bem aí, Marquês de Pombal, que vai ser o primeiro-ministro da coroa portuguesa. Marquês de Pombal, também chamado de Sebastião José de Carvalho de Melo, conde de Oeiras, nasceu em 13 de maio de 1699. Pertencia a uma família pequena nobreza, desconhecida e não relacionada à nobreza portuguesa. Iniciou sua vida pública em 1738, quando foi nomeado para... Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Iniciou sua vida pública em 1788, quando foi nomeado para desempenhar as funções de delegado negociado em Londres. Ele foi desempenhado para ser, tipo assim, o comendador entre Portugal e Inglaterra. No reino de Dom José I, tornou-se secretário de Estado de Negócios do Reino de Portugal. Homem de confiança do rei, fizera carreira diplomática em várias cortes europeias, mostrando competência e excelente desempenho, que logo levaram à nomeação de secretário de Negócios Estrangeiros em 1750, a qual ele começou a ter um poder cada vez maior. Marquês de Pombal, então, começa a ter um poder muito grande. No século XVIII, ele vai desempenhar um papel muito grande dentro de Portugal, que vai criar o que a gente chama de pombalismo. Lisboa vivia sob dogmas da Igreja Católica. Muito se dizia que Lisboa, nesse período, era a capital mais atrasada de toda a Europa, era a capital mais clerical, onde o clero exercia um poder fundamental na administração de Portugal. Os jesuítas possuíam um poder quase que ilimitado junto ao rei, controlava boa parte dos interesses econômicos nacionais e as tarefas de cristianização da fé católica nas colônias portuguesas. Então, o principal problema de Pombal em criar o que a gente chama de monarquia de iluminismo dentro de Portugal e de suas regiões era os jesuítas. Pombal, vendo que para fortalecer a economia metropolitana era preciso reduzir significativamente o poder dos jesuítas nas colônias portuguesas, sua intenção era mobilizar o poder real e modernizar a cultura portuguesa. Tem-se nesse momento o início da reforma pombalina. Então, o que ele falou? Olha, eu preciso melhorar a economia do Estado, modernizar a economia do Estado. Então, para modernizar a economia do Estado, eu preciso enfraquecer os jesuítas. Quem controla a economia do Portugal é os jesuítas. Quem controla boa parte de Portugal é jesuítas. Então, eu tenho que diminuir o poder dos jesuítas e aumentar o poder do Estado português. Uma das áreas atingidas pela reforma de Pombal foi a educação, onde desde o século XVI era dominada pela Igreja Católica, onde era responsável pelo ensino público em Portugal e nas colônias, como por exemplo no Brasil. Com o fim da metodologia jesuítica no século XVIII, com a reforma pombalina, o ensino deixa de ser responsabilidade da Igreja Católica e passa a ser responsabilidade da coroa portuguesa, secularizando assim a educação. Isso é bom, pessoal? Depende do que você considera ser bom. Porque Portugal não tinha esse costume. Isso é característica de iluminismo, deixando bem claro. Essa secularização da educação é característica de iluminismo. Só que, é claro, déspota esclarecido, eles são iluministas, mas não são. É aquele paradoxozinho, né? Então, o que vai acontecer? Esses portugueses, o Estado português vai começar a controlar a educação no Brasil. É óbvio que eles não vão controlar. É óbvio que, assim, se você tinha 10 escolas jesuíticas, vai passar a ter 1, 2 escolas da coroa portuguesa. Então, você viu um enfraquecimento muito grande da educação no Brasil. Para o Brasil, foi péssimo Pombal. Beleza?
A reforma pombalina na educação é uma das coisas que mais caem quando trata de pombalismo, quando trata esse período. Na administração pombalina, houve a intenção de atribuir à Companhia de Jesus todos os males causados na educação de Portugal e em suas colônias. Os jesuítas são acusados de negrar a cultura educacional diante da sociedade portuguesa. Essa linha de pensamento permeava outros países da Europa, pois a maioria desses países estava adotando a filosofia iluminista. Pombal vai falar que sim, que tudo que era atrasado em Portugal era culpa dos jesuítas. Então, os jesuítas passa a ser, para Pombal, o principal, digamos assim, os principais problemas de Portugal vai ser culpa dos jesuítas. As principais medidas pelo Marquês por meio do Alvará de 28 de junho de 1758 foram. Então, vamos entender quais que são as mudanças causadas pelo Marquês de Pombal. Total destruição da organização da educação jesuíta e a metodologia de ensino, tanto no Brasil quanto em Portugal. Os jesuítas perderam o controle completo sobre os indígenas do Brasil. Para os indígenas, isso vai ser um problema muito grande, porque uma das poucas coisas que digamos assim, limitavam as poucas barreiras entre os bandeirantes e os índios eram os jesuítas. Sem os jesuítas, os índios vão ficar mais desprotegidos do que já era. Instituições de aulas gramaticais latinas, de grego e de retórica foram instituídas nas salas de aula. Então, eles tinham que aprender grego, retórica, que era uma das coisas bastante comuns, latim. Então, era uma das coisas muito comuns de se estudar durante esse período. Futuramente, até o francês vai começar a ser obrigatório a ser estudado durante esse período. Criação de cargo de diretor de estudos, onde a proposta era que fosse um órgão administrativo de orientação e fiscalização do ensino. Então, boa parte do ensino começou a ser controlada no Brasil graças ao Marquês de Pombal, que ele começa a criar como se fosse um currículo comum para todo mundo. Então, o Estado controla a educação. Hoje é desse jeito? Sim. Até hoje, o Estado controla a educação. Quem criou isso foi essas propostas iluministas, mas Marquês de Pombal conseguiu emplacar essas histórias, digamos assim, essa metodologia. Introdução de aulas régias, aulas isoladas que substituíam o curso secundário de humanidade criado pelos jesuítas. Aulas régias eram aulas mais ligadas a questões do Estado português. Realização de concurso para a escolha de professores para ministrar aulas régias, aprovação e instituição de aulas de comércio. Então, quem dava aula eram professores concursados, autorizados a dar aula pelo Estado português. É claro que no Brasil, tinham poucos professores, e quem era professor dificilmente vinha para o Brasil. Tendo como inspiração movimentos iluministas, o Marquês de Pombal empreendeu uma reforma educacional em Portugal, repercutindo suas consequências no Brasil, dentre outras medidas ocupadas. A gente vai ter algumas medidas. Primeiramente, a metodologia eclesiástica dos jesuítas é substituída pelo pensamento de escola pública e laica. Isso é iluminista? Surge, então, divisão entre pedagogias jesuíticas e a nova orientação modelada pelo Estatuto Pombalino de 1782. Então, em 1782, vai ter que começar a estudar uma estrutura muito mais laica. No lugar do sistema único de ensino, a dualidade das escolas, umas leigas e outras convencionais, rígidas, entre todas pelas mesmas ideais. Então, você vai ter duas escolas, uma do Estado, laica, e a outra religiosa, muito mais rígida, e com uma educação até mesmo superior. Em lugar de um ensino propriamente literário clássico, o desenvolvimento do ensino científico começava a progredir do lado da educação literária. Predominantemente em todas as escolas, o lugar do ensino exclusivo do latim e português é a inserção progressiva de línguas vivas e literaturas modernas como francesa e portuguesa. Então, a ciência passa a ser, dentro das escolas laicas, o principal precursor. Eles vão começar a desenvolver ciência. É uma coisa iluminista? É sim. Nesse novo modelo, por intermédio de aprovação em decretos, foram criadas várias escolas, e das reformas existentes o Marquês estava preocupado, principalmente em utilizar essa instituição pública como instrumento ideológico e o intuito de dominar e diminuir a ignorância existente na sociedade portuguesa. Essa sociedade que era extremamente religiosa e extremamente atrasada se comparado a outras nações do mundo. A educação no Brasil nas mãos de Marquês de Pombal. Nesse texto, eu não vou ficar lendo muito, porque eu já estou ultrapassando o meu tempo de aula, já estou no meu 40, quase 50 minutos de aula, então eu vou atravessar mais. A educação nos Brasil na mão de Portugal era muito importante de entender, porque Portugal, Marquês de Pombal é literalmente
favorecer a questão científica ao Brasil. Só que, no entanto, essas escolas que antigamente tinham várias escolas no Brasil, agora vai ter menos escolas. Então, as instituições de educação no Brasil vai ser pouquíssimas. Só que, ideologicamente, vai ser muito forte. A ideologia da Igreja, a ideologia da Igreja Católica vai ser tirada, mas vamos colocar uma ideologia portuguesa, colocando aqui o eurocentrismo, a Portugal como bom colonizador, Portugal sendo bom com as pessoas, vai favorecer bastante a ideia de que Portugal é superior ao Brasil. E isso vai trazer grandes dificuldades para os indígenas e para toda a população. Eu queria ler uma parte bem aqui. Também vai criar cargos brasileiros de pessoas para controlar, digamos assim, a educação no Brasil. Então, uma das principais características das reformas pombalinas no Brasil foi exatamente essa preocupação em educação dos brasileiros, que vai começar a ser bastante forte, no entanto, ela não vai conseguir levar essa educação para todas as pessoas. Beleza? O iluminismo também vai chegar aqui de outras formas, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana vai ser uma das principais características, uma das principais revoltas iluministas no Brasil. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. Inconfidência Mineira está certa, mas Conjuração Baiana também está certa. Só que também pode, às vezes, falar Inconfidência Mineira ou a Inconfidência Baiana também. Mas o certo é que a Inconfidência Mineira, como por ser secreta, ela muitas vezes é tratada com Inconfidência. Só que a baiana, ela não foi muitas vezes, ela teve uma parte de inconfidência, mas ela foi muito mais conjuração, porque ela convocava a população para se revolta. Vamos estudar primeiro onde que estavam esses dois movimentos. Ali, em Salvador, na chamada Capitania da Bahia, vocês estão vendo bem aí onde ocorreu a Conjuração Baiana, em 1795, e a Inconfidência Mineira, como vocês estão vendo, em 1789. Então, a gente vai ver esses movimentos, eles vão ser aqui, eles vão ter dois movimentos, duas coisas que estavam acontecendo na Europa que vai bater de frente com o que estava acontecendo, que vão acontecer bem aqui. Aliás, três movimentos, na verdade. Um deles vai ser, primeiramente, o iluminismo, obviamente, depois a independência dos Estados Unidos e depois a Revolução Francesa. Esses três movimentos que vão acontecer no Brasil, eles vão acontecer porque eles precisar e aí eles vão absorver. Nesses dois locais, o que você tem? Em Minas Gerais, principalmente na Vila Rica, você vai ter várias pessoas que vão estudar na Europa e vêm com esses ideais. Em Salvador, quem vai trazer são os chamados padres, ou pessoas que também vão estudar, mas principalmente os padres vão movimentar essas revoltas dentro da Bahia. Começando primeiramente com a Inconfidência Mineira. Causas: esgotamento do ouro, crise econômica e exploração abusiva de Portugal, impostos, derrama, proibição de alvará de manufaturas, graças ao alvará de Dona Maria I, enquanto, e aí você tem, o fim do período pombalino ocorre em 1737, quando Pombal perde os seus poderes dentro da coroa, sobe no poder Maria I. Maria I vai fazer o quê? Vai acabar com quase tudo que Pombal fez, vai trazer de volta os jesuítas e vai proibir as manufaturas. Manufaturas essas que eram abertas por Marquês de Pombal, agora vão ser proibidas no Brasil. Isso vai causar revolta, principalmente na Inconfidência Mineira. Líderes, vai ser uma elite mineiradora, entre elas Cláudio Manuel de Costa, Tomás de Antônio Gonzalez, Alvarenga e Joaquim José da Silva Xavier, também chamado de Tiradentes. No entanto, digamos assim, de um nível de 1 a 10, o Joaquim era de nível 10, assim, digamos assim. Era de nível 1. Assim, era muito fraco. Ele era de todos os líderes, ele era um dos mais inferiores, digamos assim. Não é à toa que foi o único morto. Mas a gente pode notar que digamos assim, a Inconfidência Mineira é um movimento muito mais estritamente da elite. O que eles queriam? Separar o Brasil de Portugal e proclamar uma república na sede de São João del Rei? Não existiam os ideais de Brasil nessa época. Eu até mudaria um pouquinho esse texto. Não existiam os ideais de Brasil, de Portugal. Existiam os ideais de Minas Gerais. Essa galera que era de Minas Gerais falou que bora separar Minas Gerais de Portugal. Então,
E isso é se a coroa portuguesa não quiser negociar com a gente, porque eles estavam muito abertos à negociação da coroa portuguesa. Criar um serviço militar obrigatório era uma das coisas que eles queriam. Incentivar a natalidade e oferecer pensões com mães com muitos filhos era uma das características, até porque muitas mulheres existia a pobreza em Minas Gerais dessas mulheres que não conseguiam, que tinham filhos, mas não tinham como sustentá-los, perdão de todas as dívidas aos mineradores, esses mineradores que estavam acumulando mas muitas dívidas frente à coroa portuguesa, e estimular o desenvolvimento de manufaturas têxteis e siderúrgicas, ou seja, manufaturas, coisa que estava sendo proibida. Criação de uma universidade de Vila Rica com a bandeira Libertas Quae Seratemem, que significa em latim liberdade ainda que tardia, que hoje inclusive é a bandeira de Minas Gerais. Então, essas são as principais causas. Eu só mudaria, tenha cuidado, porque Tiradentes era um dos principais, os mais fracos de todos. E também eles não tinham pensamento de Brasil durante esse período, não. Beleza? Continuando. A revolta foi denunciada por Joaquim Silveira dos Reis ao governador de Minas Gerais, que em troca recebeu perdão de suas dívidas junto à Fazenda Real. Seus líderes presos, julgados, condenados, sendo que 11 deles recebiam sentença de morte, mas a rainha Dona Maria I modificando a pena para degradação na África. Então, boa parte dos líderes que eram da elite foi sentenciada à morte, mas Maria I falou assim, não matar você não, vou mandar para a África você, para as colônias como Moçambique, Angola e tudo mais. Só Tiradentes, que era mais fraquinho de todos, teve sua pena de morte mantida. Ele foi enforcado, esquartejado e todos os pedaços deles colocados em várias regiões ali de todos aqueles locais. Beleza? A sentença de morte de Tiradentes. O movimento conhecido como Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, no mesmo ano que eclodia na Europa a Revolução Francesa. Entretanto, o processo contra os revoltosos durou 29 meses. Somente em 20 de abril de 1792 foi publicada a Condenações do Rio de Janeiro, a época capital da colônia. E aí você vai ter os trechos que você tem dessa sentença. Eu quero que você observe que o principal medo de Portugal era que acontecesse se já sabiam que boa parte dessas pessoas recebiam bastante intelectuais, movimentos intelectuais da França revolucionária. Então, o medo de Portugal nesse período era que ocorresse no Brasil a mesma coisa que ocorreu na França, que você já sabe o que aconteceu. Beleza? Tiradentes na luta da independência. Ele muitas vezes ele é tido como uma luta de independência, mas hoje, quando a gente estuda Tiradentes, a gente não tem como falar dele, sendo que ele foi, na verdade, um herói criado durante principalmente os anos 20, 30 da República Brasileira. Ele não era praticamente desconhecido até então, só que nos anos 30, 40, começa a surgir a figura de Tiradentes como principal herói da República Brasileira. Mas hoje, boa parte, quando você pega a história de Tiradentes, você vai ver que, na verdade, a história dele é muito mais criada. Ele é um herói criado do que necessariamente um herói real do Brasil. Tanto que, por exemplo, você vai ver as pinturas. Nessa pintura que vocês veem aqui, a segunda de baixo, ele é tido, uma pintura uma pintura do Brasil República, onde coloca Tiradentes praticamente como um mártir da República Brasileira. Tão mártir quanto o próprio Cristo. Então você vai perceber que as pinturas, ele é sempre retratado muito parecido com Cristo. Então, o corpo dele, a qual vocês estão vendo bem aí, que ele está todo despejado, ele está, se você consegue notar a bandeira do Brasil dentro disso. Do outro lado também ele parece Cristo, e aí tem um escravo chorando, mas a gente tem que lembrar que a Inconfidência Mineira em nenhum momento queria a abolição da escravatura. Então, não era papel da Inconfidência Mineira a abolição da escravatura, porque era uma elite mineradora que queria manter essa escravidão. No entanto, começou a se criar a história de um herói que, na verdade, que era abolicionista. Então, quando você tem aquela novela Liberdade, Liberdade,
ele fala, né, ele usa uma frase que nem é dele, que ele fala: mil vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para lutar pela liberdade do Brasil. E essa frase nunca existiu. Não tinha nem como ele existir essa frase nesse período, porque ele não se tinha o ideal de Brasil. E quem, na verdade, ele parafraseou uma frase de alguém que viria quase, tipo assim, quase 100 anos depois, que é Dona Isabel ou Princesa Isabel. Vamos entender mais a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana que poucas vezes é citada na história. Diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela é popular, mestiça e negra. Então, você tem uma revolta, por que a igreja de Salvador está aí representada? E detalhe, não é nem à frente da igreja, é atrás da igreja, porque boa parte dos conjurados baianos se juntavam atrás da igreja, porque o padre dessa igreja é quem principal, que era francês, trazia os ideais da França para cá, para o Brasil, trazendo essas questões. Causas da revolta: extrema pobreza e alta nos preços dos alimentos é uma das coisas que causou a revolta. Extrema pobreza, então você tem os principais movimentos, é um movimento muito forte da população mais pobre, más condições de vida, desigualdades sociais, queda no preço do açúcar. Pessoal, muito parecido com o que estava acontecendo na França durante o período da Revolução Francesa. Planos dos revoltosos: proclamar a independência, república, liberdade, comércio e igualdade em todos os níveis, aumentando da remuneração dos soldos ou salários, abertura de portos brasileiros a todas as nações, melhoria de vida e de toda a população e a abolição da escravatura. Olha o quanto esses conjuradores baianos estavam à frente de tudo que você conseguia imaginar, graças à Revolução Francesa. A Revolução Francesa chegou muito mais forte no Brasil com a Conjuração Baiana do que com a Confidência Mineira. Dentro dos conjurados baianos, a gente pode até observar, de certo modo, um pensamento de Brasil, mas ainda assim não muito. Muitos pensavam em criar o país da Bahia, alguma coisa assim, mas não era, ainda não estava inserido dentro de uma concepção macro de história do Brasil, propriamente dito. Influência da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Você pode notar dentro desses planos revoltosos a liberdade, igualdade e fraternidade, muito mais do que propriamente dito dentro da Revolução Francesa. Distribuição de panfletos na porta da igreja, colocavam cartazes dos muros em lugares públicos. Então, boa parte do que a gente sabe dessa conjuração baiana, a gente até hoje tem alguns dos panfletos liberados. Então, lembra muito o iluminismo, porque eles faziam pinturas colocando o rei como alguém mau, a rainha como alguém mau. Um deles dizia: está para chegar o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Isso batia de frente com os ideais da monarquia absolutista, batia de frente com a questão de escravidão, batia de frente com questões raciais, batia de frente com questões sociais e econômicas. Então, era algo muito mais próximo da Revolução Francesa, era algo muito próximo do que os franceses queriam e até muito além, era uma Revolução Francesa dentro das realidades do Brasil. Quais que eram os líderes? João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que era alfaiate e mulato, Luiz Gonzaga Virgens, Lucas Dantas de Amorim, soldados e mulatos também. Entre outros, todos eram pobres. E aí, como é que foi a repressão? Será que foi parecido com a Inconfidência Mineira? A repressão foi intensa por parte de Portugal. Os líderes foram julgados, condenados e esquartejados. E não teve essa gracinha de ir para a África, por exemplo, serem exilados na África. Não teve. Todos porque eles eram pobres, mulatos e alguns até mesmo negros, eram considerados inferiores e todos os líderes foram mortos. Entre eles, o soldado Luiz Gonzaga. Um dos líderes da Conjuração Baiana, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens Veiga, foi assim retratado pelo historiador. O soldado do regimento de granadeiros Luiz Gonzaga Virgem Veiga era um homem de parco cabedal e atormentado por isso. Era um homem inquieto e insubmisso. Desertou 3 vezes em 1786 a 1791, tendo sido rejeitado, reiterado, submetido a conselho de guerra. Então, era um cara que estava ali extremamente, ele era contra os poderes da época, só que ele era extremamente inteligente, escrevia, lia bastante. E aí, ele leu bastante coisas vindas da Revolução Francesa. Beleza? As diferenças. Quando? Conjuração Mineira, 1789 e
praticamente quase 10 anos depois, a Conjuração Baiana. Objetivo, independência nacional, independência nacional, com algumas mudanças. Às vezes, e se eu fosse vocês, não tomasse isso como uma verdade absoluta, porque é bastante diferente. Influência. Enquanto em Confidência Mineira eles se assemelhavam muito mais à independência dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana era a Revolução Francesa. Influência ideológica, os dois iluministas. Causa local, crise da economia mineradora e o outro, crise do abastecimento, principalmente a proibição das manufaturas também. Liderança, elite e o outro, comandados por médios e populares. Propostas sociais, moderadas, e as propostas sociais da Conjuração Baiana eram extremamente radicais para o período. Aqui, meu povo, vocês vão ver o ciclo, uma página, um mapa mental do ciclo do ouro, muito bem feito, onde tem tudo, inclusive até mesmo as guerras e revoltas, onde tem Confidência Mineira e Conjuração Baiana, e consequências também do ciclo do ouro, que tudo que a gente viu aqui é questão de consequência do ciclo do ouro. Esse outro, que é o período pombalino, traz uma explicação, principalmente quando cai de período pombalino, eu queria que vocês dessem uma atenção mais principal em questão de educação. A questão de educação é uma das principais ganhos do período pombalino. Ok, meu Deus, eu já tô rouco, acredita? Eu já tô rouco de tanto conversar. Mas vamos lá então, meu povo. Então a gente chegou ao fim da nossa aula com 1h10. Então a gente ultrapassou bastante essas 2 horas. Gente, eu não imaginava que eu iria falar tanto nessa aula, mas espero que todos tenham gostado. E qualquer dúvida, me contacte. Então até segunda-feira, no mais tardar, vocês já vão estar com o material de vocês lá no Google Classroom. Então baixe o Google Classroom para você ter acesso às organizações. Então, boa parte que faz mais de uma isolada, todas as isoladas do centro de isolada vai utilizar, e história, obviamente, não vai ficar de fora. Então, baixe que eu vou passar lá no grupo o código para vocês, ok? E qualquer dúvida, estou aqui e espero que tudo corra bem. Um abraço e até mais!